Você achou a escritura? João, capítulo 14, versículo 12. Escute bem. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amas, guardas os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei a vós. Feche teus olhos. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, lemos a tua escritura, aonde Jesus está se expressando aos discípulos, Pai. Mas essa palavra ainda é perfeita para o nosso tempo, que possamos colocá-la no nosso coração e termos a compreensão que o Espírito Santo está nos ensinando. Sempre foi Ele, sempre foi Deus nos ensinando. Deus tem prazer de ensinar os seus filhos. Por isso, Pai, venha ser o primeiro nessa reunião e se manifeste no poder da Tua palavra para os corações sedentos a Ti, Senhor. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Ficamos felizes em ver nosso irmão Ney, né? Está no nosso meio novamente. É uma satisfação, né? Deus abençoe ele. E vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, né? Também quero agradecer as orações dos nossos irmãos em favor do nosso irmão Amaral. Ele está bem melhor, né? Ainda está no hospital, mas está bem melhor. Creio que provavelmente essa semana eu acho que já retorna para sua casa, né? Mas continuamos a orar uns pelos outros, né? Devemos fazer isso, porque isso é um pedido de Jesus. E quando fizemos isso e colocamos outro irmão em nosso coração, em favor de amor, né? De graça, nós também produzimos uma atmosfera, né? Tá. Vamos pegar esse assunto aqui muito importante, irmão. Que eu queria colocar a palavra errada, a natureza também é errada. Se nós tomamos uma palavra que é errada, automaticamente a nossa natureza também será errada. Por isso que Paulo ele tem bastante cuidado com isso. E vamos ver o que Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. E também vamos ver o que o mensageiro diz sobre essas questões. Porque o que nós estamos aperfeiçoando é a confiança na palavra que está escrito. É quando você pode dizer, assim diz o Senhor. Quando você diz assim, ó, uma coisa muito simples para você, pelas suas pisaduras foram sarados, você pode dizer assim, ó, assim diz o Senhor. Porque são palavras não minhas, são palavras de Deus. Então, isso é confiança, porque a Escritura diz assim, Ele não muda. Oh, que maravilha, irmão, saber que Ele não muda. As palavras que Ele disse, elas são eternas. Agora já pensasse um Deus que falasse uma coisa hoje e passasse um ano ou dois e ela mudou? Qual seria a nossa confiança a esse Deus? Ele não seria Deus, porque Ele se enganou. Agora, Deus não se engana, por isso Ele usa muitas expressões na Bíblia para confirmar Ele diz assim, ó, eu não dou a minha glória, eu não reparto a minha glória. Em relação a um ser humano, a um homem ou uma mulher, isso parecia um orgulho, né? Parece uma coisa meio estranha, né?
Mas se você entender a relação de Deus, daí você vai entender que não tem nada de arrogante nisso. Ele é, porque quando a gente se expressa, ele diz assim, ó, Ele é o amor. Não é uma coisa que, como nós precisamos do amor, mas Ele é o amor. Parece ser arrogante? No sentido humano seria, né? Mas no sentido de Deus nunca será assim. Por isso que tem coisas que Deus ele tenta se baixar a um nível tão grande para ensinar nós a entender isso. E como você vai entender? A única maneira como você vai entender se nós tivermos o Espírito Santo ou nascermos de novo. Porque enquanto não nascemos, não compreendemos a palavra de Deus. Temos uma condição humana de entendimento, mas não uma inspiração que vem do céu, né? Então vamos ler um pouquinho sobre isso. Ele vai dizer assim, ó, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores. Nós entendemos através do mensageiro que essas obras maiores é você levar vida, se lembram? Porque curar, libertar e tantas outras obras, isso são obras que é levado e é trazido pelos filhos de Deus. Aqueles que creem, né, farão isso. Agora, mas tem outro ponto que Jesus vai dizer, você fará obras maiores. E essas obras maiores é produzir vida. Por isso que o irmão Brão chega na mensagem e diz assim, ó, um cristão produz outro cristão. Daí ele vai dizer assim, um assembleiano produz outro assembleiano. Um pentecostal vai produzir outro pentecostal. Você entendeu o que ele quer dizer? Por causa da doutrina, irmão. Existe uma doutrina de Cristo. E existe uma igreja tal, vamos botar letras, né, para não ficar tão assim, tão pesado. Mas o irmão Bruno já falou direto, muitas vezes ele falou muito direto. A igreja A, ela tem uma doutrina dela específica. A igreja B tem uma doutrina específica. Então só produz aquele modelo. É como fosse uma semente. Cada igreja é tipo uma árvore. E ela vai produzir um determinado fruto. Agora, se essa igreja realmente está em Cristo Jesus, só vai produzir filhos e filhas de Deus. Fica de uma maneira, é para produzir isso, irmão. Mas você vai entender por que muitas vezes a estrutura da igreja é abalada. É isso que eu quero que você comece a entender. Então ele vai começar a colocar esses pontos para você entender. Então nós entendemos que obras maiores, você já sabe, né? Um filho de Deus passando a vida. Como é que você passa a vida? Ensinando a palavra de Deus. Como se faz? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é importante você saber. Eu não sei se eu falei quarta-feira, mas quero me lembrar. Não tem vezes que eu tenho uma confusão na minha mente se eu preguei aqui ou em Itajaí algumas coisas. Mas quero lembrar isso para você entender. Olhe bem, irmão. Muitas vezes as pessoas pegam a doutrina e pegam a palavra e dizem assim, está vendo aqui, irmão Arantes? Atos 2,38. Tem que se arrepender para ter o Espírito Santo e nascer de novo. E receber o Espírito Santo. Ali está perfeito. O irmão Brana chega a dizer assim, isso é como fosse quando você vai fazer um bolo, né? Você tem a receita perfeita e você copia aquela receita e ali existe um benefício. Mas Deus, irmãos, tem coisas que Deus faz que além disso, e está na escritura também, se eu não estou enganado, é livro de Atos 10, que fala daquelas pessoas que também, eles não eram judeus, mas eles estavam ali esperançoso, buscando a palavra de Deus, e eles não conheciam a escritura, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, daí você vai dizer, irmão, então aqui tem uma contradição, aqui tem não. Não existe contradição nisso.
Vou dar muitos exemplos para você entender. Você vai dizer, meu Deus, existe várias contradições. Olhe bem, João Batista, ele era cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. E aí como é que fica isso? Você vai questionar a Bíblia? Então tem pontos, irmãos, que eu quero afirmar para você. Existe uma receita do bolo, mas Deus também pode usar uns padrões que são perfeitos, que não vão cortar ou vai invalidar a palavra de Deus, mas que produz isso. Muitas vezes em nossas vidas, como é que é nascer de novo? É uma experiência, né? Você lembra que eu falei sobre conhecimento? Isso foi aqui, eu sei que eu falei, né? Que é a experiência do contato com você. E isso, irmão, pode acontecer fora da igreja. E aí você vai discutir sobre isso? E pode também acontecer dentro da igreja. Uma pregação, ou ali você sentado escutando o prelúdio. Pode acontecer isso. Eu só estou mostrando para você que existem várias coisas que podem acontecer. Então, o irmão Brana chega, fala para os seus, eu sempre confundo, genro. E ele sai para receber o Espírito Santo, ele está lá num lugar longe, ele liga e diz assim, parabéns por ter recebido o Espírito Santo. Aí, você pode buscar? Você pode buscar. A igreja diz que pode, a palavra diz que pode ser colocado mão sobre aquela pessoa para receber o Espírito Santo? Pode. Então eu estou mostrando que existem muitas posições para você receber o Espírito Santo. Então vamos continuando aqui, ele vai dizer, tudo quanto pedires em meu nome, farei, para que o Pai seja glorificado. Então, se tu pede em nome de Jesus Cristo, Ele fará, porque toda a autoridade foi dada a quem? A Jesus Cristo. Então, se Ele tem autoridade, Ele pode fazer. Agora, se não recebe autoridade, não pode fazer. Mas você sabe que a Bíblia diz toda a autoridade. Aqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, só aquele que era o filho da perdição. Então, está dentro da Escritura. Por isso que Jesus pode fazer isso. Porque Ele recebeu uma autoridade. Bom isso? Ótimo. Porque Jesus, Ele intercede por nós. Então, Ele vai continuar dizendo, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ele está firmando esse pensamento. E ele vai continuar dizendo assim, agora aqui é o ponto, irmão. Preste bem na questão da chave. E quem está falando não é João, é Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, ó, se me amas, você se lembra de uma expressão que ele falou isso para Pedro? Se me amas, apacentai as minhas ovelhas. Se lembra disso? Só que ele está usando agora essa expressão assim, ó, se me amas, guarda-me os meus mandamentos. Agora, vê a expressão que ele usou, os meus mandamentos. E você sabe qual é o mandamento dele? Você dizer, não, irmão Arantes, o mandamento é de Deus. Mas se lembra que ele usou uma maneira para explicar os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus? Quem se lembra? Opa, ninguém se lembra, né? Mas vai ser rápido, é bem simples. Olhe bem o que eu estou falando para você. Ele falou, os meus mandamentos. Primeiro que ele falou, você lembra o primeiro mandamento que ele falou? Amarás a Deus de todo o seu... Opa, calma, irmão, vamos relembrar isso. Então, ele diz assim, ó, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E isso é mandamento de Jesus. E ele vai dizer outra coisa, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele cancela. Então ele está explicando que existe só 2 mandamentos. Jesus deu 2 mandamentos. O Pai, através, lembra lá de Moisés, lá, que na tábua, que fez assim, caiu fogo, ele foi dando os outros mandamentos, mas Jesus estava querendo, esses 2 são mais importantes. Você pegou? Porque se você usar só esses 2, a lei não te atinge. Oh, coisa boa, né? Porque esses 2 cumprem tudo.
Por que cumpre o número? Você vai dizer assim, mas por que cumpre o número? Por que Jesus é diferente dos outros homens lá atrás? Porque ele é a graça e a misericórdia. Por isso que ele precisa de 2 mandamentos. Se você perceber, houve uma transição da lei para a graça. E agora, muitas vezes nós estamos lá em nossas vidas, começamos a vida cristã, temos algumas manias de usar muita lei, né? E vem, eu vou fazer uma pergunta para você. Usar muita lei não pesa você? Agora eu vou fazer uma pergunta a você. Você é brasileiro? Você é, né? Você sabe todas as leis do Brasil? Ninguém sabe aqui. Eu posso levantar qualquer um aqui e a gente vai ficar, nem aqueles que estão na universidade ou que fazem advocacia, eles não sabem todas as leis. Eles têm que pegar um livro dessa grossura aqui, ó. E ainda tem um monte de coisa. Uns usam uma coisa, você lembra aquelas manobras dos advogados, aquelas coisas todas, né? Porque é dessa grossura aqui. Agora Jesus não veio fazer o quê? Ele reduziu em 2 coisas, para você não se enganar com isso. E isso é bom, irmão, não é bom? Para você não ter engano com isso. Você não pode dizer assim, Deus, é muito mandamento, eu não me lembro dos mandamentos. Você nunca vai poder falar isso, que são 2. E é muito simples, né? Mas vocês tinham esquecido, hein? Vocês tinham esquecido. Então, isso que eu quero que você comece a ter. Ele vai dizer, né? Se amares, guarda os meus mandamentos. E no 16, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Agora Jesus está dizendo, eu oro, eu peço ao Pai e Ele vai mandar outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo, né? Continuando, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Olha, você percebeu uma coisa que ele está dizendo? O Espírito de verdade. Você sabe quem é o Espírito de verdade? Ou, se a gente botasse a palavra assim, um A bem grande, a verdade, você entenderia quem é? Você entenderia, né? Uma letra bem grandona assim, ó, o A, e você escreveria verdade. Você só diria uma coisa: Deus. Não diria mais nada. Porque tem vezes que você poderia dizer assim, é a justiça, é a verdade. Sim, a justiça de Deus. Não é a justiça humana que é a verdade. Você entende o que eu quero dizer? Só para a gente ampliar o entendimento, né? Então, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. É bom, irmão, para nós? Amém, né? É bom. Mas vós conheceis, porque habita. Se lembra da questão habitar? Habitar é uma casa, né? Eu habito na minha casa, você habita na sua casa. Então na sua casa você vive, você vai no quarto, você vai na sala, você vai no banheiro, ou alguém tem uma casinha um pouquinho maior, tem uma área, ou outro tem uma suíte, ou outro tem um negocinho maior. E pode, mas ele está habitando aonde? Na sua casa. Agora, o irmão Brana diz que a nossa casa são 3 peças, aonde ele quer habitar. Só 3 peças nós temos, que bom, né? Sala, cozinha e quarto. 3. Sala aonde você recebe, cozinha aonde você come, e quarto é o lugar onde você descansa, onde que você tem uma intimidade com Deus. Muitas vezes os cristãos, eles usam 2 só. Mas a intimidade que tem com Deus ainda não aprenderam a ter. Porque no quarto, eles fazem assim, ó, não, Jesus, não podes entrar aqui. Se você tem uma casa, deixe Cristo entrar em todos os compartimentos dela. Porque Ele é Senhor de tudo. Ele não é Senhor de uma parte da tua casa. Por isso que quando muitas coisas acontecem, até posso dar um exemplo de Davi, ele diz assim, sonda-me, Senhor, se há alguma coisa mal em mim. Você entende isso?
Isso é importante para nós. Você acha que o evangelho é só coisas boas? Não, são coisas também firmes. A palavra vem para nos corrigir. E preste bem atenção, se você que está sentado aí, que você escuta a palavra de Deus, ela vem para te ajudar. Se ela está te apertando, você está vendo que precisa disso. O problema, Senhor, é se a gente ficasse com um evangelho, tipo que o irmão Manana gostava de dizer, um evangelho de Hollywood. Tudo está bem, Deus te vai abençoar, Deus quer prosperidade, quer isso, e não tem mudança em você. Não, temos que falar a verdade. Vamos continuar aqui, ó. E ele vai continuar dizendo assim, ó. 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, você agora recebeu uma certeza que Jesus, o que vai fazer? Vai voltar. Ainda há pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Eu estava querendo lembrar uma palavra que Jesus Cristo ele é vivificante. Então, Jesus Cristo, quando veio, ele se tornou vivificante. Ele transborda e produz vida. Ele não é o Adão. Adão não podia produzir isso. Agora, Jesus pode produzir vida. Agora, para produzir vida, você tem que amá-lo e amar seus mandamentos. Você entendeu? Daí ele produz vida em você. E aqui ele continua dizendo: naqueles dias conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Preste atenção agora. Aquele que tem os meus mandamentos, de novo Jesus falando, e ele vai frisar outra coisa: guarda. Por que ele frisa isso, irmão? Porque você pode ter os mandamentos, mas não guarda. Você acredita nisso? Que pessoas têm um mandamento e não guardam? Tem bastante, irmão. Porque se eu guardo os mandamentos, ele vai dizer: esse é o que me ama. Vamos pegar um pouco em relação à ideia. Chega aquele jovem e diz assim: quer casar comigo? A jovem olha, gosta do jovem, quero casar contigo. Ele deu uma palavra. E essa palavra, irmão, é o que o mensageiro sempre falou. Tem vezes que as pessoas pensam que casar é quando você vai lá no cartório e assina. Casar é quando você dá a palavra. Você já está casado. Você diz assim: mas como, irmão? Isso aí não está na Bíblia? Ah, não está na Bíblia? O que você acha de José? Ele já estava casado. Mesmo sendo noivo, ele já tinha dado a palavra e ele já estava casado. Só para você entender, né? Isso é importante você saber isso. São coisas que até para os jovens é bom saber isso. Porque ao direito do homem é ele poder escolher, o direito da mulher é ela decidir que se quer aquele ou não quer. Só isso. No nosso tempo que estamos vivendo na era da mulher, o irmão Brana chega a falar sobre essa questão, você sabe disso, eu não estou inventando nada, se você lê mensagem você sabe isso. Elas têm direito de tudo, né? Hoje parece que já é o contrário, né? Ela tem o direito de escolher e o direito de decidir. Mas vamos ficar com o que a palavra diz, né? Vamos para frente. Olha aqui. Ele vai dizer assim, é o 22, deixa eu ver se eu tenho esse 22 aqui. Amém. E disse Judas, não o Iscariote, o que traiu, né? Senhor, de onde vem que te há de manifestar nós e não no mundo?
Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele. Agora ele usa não habitação, ele usa assim, morada. De novo, casa. Você percebeu? Eu preciso deixar Deus entrar, você também precisa deixar Deus entrar. Porque se você diz assim, muitas dizem assim, se eu for ali no bar, não sei se tem um bar nessa rua, ou um boteco, ou o que seja, você sabe a expressão que eu estou dizendo, né? Não que eu estou falando mal da questão, mas eu estou dizendo, se eu for ali e dizer assim, e está cheio lá, na minha rua tem uma rua ali que tem um boteco, daí para muita gente, quando depois do horário do trabalho, daí parece aqueles monte de gente entrando, parando ali e entrando no bar. Não sei se ele ama mais, fico pensando, né? Se eu amo o meu lar, eu quero estar lá na minha casa, né? Meu prazer é logo, eu vou para minha casa, me sinto bem na minha casa, me sinto bem com a minha esposa, então eu vou direto para meu coração. Mas tem uma situação que parece que eles gostam de parar no bar, né? Não quero você que entenda o que eu quero falar para você. Você entende isso, irmão? Daí tu passa ali e está cheio, eu assim, meu Deus, horário 5h30, 4h30, lotado. Não sei o que eles vão fazer, mas tudo bem, você entende o que eu quero falar. Daí você percebe, irmão, será que o amor não está em uma posição errada? Ou a ação, ou vamos usar o melhor, ou a atitude não está numa ação errada? Vou ler de novo, hein? Se alguém me ama, guarda as minhas palavras, e o meu Pai amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu tento colocar isso, irmão, não por mal. Isso é um momento de reflexão. Talvez você não use o bar, use outra coisa. Está errado. É isso que eu quero que você entenda. Então, quando você se depara com a palavra de Deus, irmão, ela quer nos corrigir, amadurecer isso. E para que ela faz isso? Ela usa para o benefício de quem? De nós, de nossa vida, de nossas ações. E escute bem o que o irmão Brano vai dizer aqui. A palavra é a semente original. Ele vai usar um padrão, irmão. Olhe bem. O que a Eva tentou fazer? O que a Eva tentou fazer? Daí ele vai dizer: hibridar. Hibridar, misturar alguma coisa. Você tem que entender da maneira que Deus falou. Você tem que entender da maneira que Deus falou. Não toquei nessa árvore da ciência do bem e do mal. Falou. Não misturar, ou ele usa uma palavra hibridar. Ele vai dizer assim: não vai se misturar com nada. Não, Senhor. Certa vez Jesus disse: se você tiver fé como o grão de mostarda. Por que Jesus usa o grão de mostarda? Você sabe, o grão de mostarda se alguém já viu, acho que muitos já viram aqui, é tão miudinho, tão pequenininho, mas tem uma coisa que não acontece com ele. Ele não pode misturar com outras sementes. Por isso que Deus usou essa expressão em relação ao grão de mostarda. Disseram-me que o grão de mostarda não hibridiza. Você não pode misturar nada. Você não pode misturar outro grão. Não, mas não pode misturar semente de mostarda. Veja, porque ela não se hibridiza. E se você tem esse tipo de fé, daí ele vai dizer, se você tem esse tipo de fé, isto é, tomar uma palavra de Deus. Será que a gente tem esse tipo de fé? Vamos ler esse pedacinho para depois entrar em um pensamento. Agora, antes de continuar, observe que o irmão Brando está
martelando em sua ideia de pessoas misturando a palavra de homens com a palavra de Deus. Ele chama isso de hibridação. Ele está nos dizendo que cruzar a raça não é bíblico, e na natureza causa dano às plantas, e também no espiritual, também causa perversão da verdade. Você percebeu isso? Estamos falando espiritualmente. Claro que o natural, você já sabe o que acontece quando você hibridiza, né? Você mistura geneticamente, eles vão lá, pegam uma semente, misturam, tal. Ela chega ali, ela plantada, ela dá um pé de trigo bonito, dá uma espiga bonita, mas se você tirar aquela semente ali, ela não tem vida para produzir outra colheita. E isso é hibridação. Aos olhos natural, que espiga, né, irmão Arantes? Que tamanho de espiga, que gostosa é, que macio é, né? Mas não tem vida. E se ela não consegue produzir vida de novo, para a nossa saúde também não é boa. Você entende? Por isso que você que conhece um pouquinho de agricultura, existem os milhos crioulos. Você pode comprar esses milhos mais no interior, existem vários. E se você plantar, você vai ter milho de boa qualidade. E depois, quando você guardar a semente, você plantar de novo, você vai ter bons milhos. Que ali, eles não são hibridados. Irmão Brana está querendo ensinar isso para dar uma ideia na questão espiritual. Agora pega uma coisa, irmão. Deus chega para Abraão e fala assim, ó: você terá um filho. Deus fala para você, ó, você vai para o arrebatamento porque você escuta a palavra e você sabe disso. Daí passa o tempo. 1 ano, 2, 3, 4, 10 anos. E esse filho não vem. O que você pensa? A Escritura diz que Abraão cada vez mais glorificava a Deus e mais ele tinha certeza, e ele nem usou a esperança. Olha só, a Bíblia fala que ele nem usou a esperança, mas ele usou a fé. E quer dizer, vai ser melhor, vai ser mais poderoso. Olha só o que está acontecendo com Abraão. Vendo Sara isso, vai hibridar a palavra. Você entende? Ela diz assim, não, peraí, vamos fazer assim, tem H, e assim, vai ficar na minha barraca, assim, vai nascer aqui. E nasce o menino. O sangue é de Abraão. O sangue é de Abraão. Mas o menino é de uma escrava. Agora Deus falou que ia ser de uma livre, que é a esposa dele. Aí está o problema, irmão. O que aconteceu? Hibridou a palavra, gerou, não vida. Você sabe. Por que está acontecendo com Israel lá? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão morrendo? Pela uma ação de hibridar a palavra de Deus. Você está entendendo? Lá no Jardim do Éden, o irmão Bruno sempre falou, aquilo foi hibridação. O que aconteceu? Por que você escuta uma ambulância? Por que nós tem vezes que paramos no hospital? Por que acontece isso? Pelo pecado. Hibridar a palavra de Deus. Parece que não é nada, né? É muita coisa. Olha aqui. Então, isso nos mostra, irmão, que devemos ter um grande cuidado com a palavra de Deus. Escute bem aqui. O próprio Deus nos alertou para não mexer com a fertilização cruzando as sementes. Olha só. Será que a gente sabia disso? Faz assim, ó. Existe lá em Deuteronômio, ele falando assim, escute, olha, você que conhece um pouco de natureza, escute, 2, versículo 9. Não semeará na tua vinha com sementes diversas. Você tem um pé de vinha aqui que dá uvas cor verde, né? Tem uva de cor verde, né? Tem depois... esqueci outros nomes, aí tem vai como é que é? Aquela outra mais roxinha que a gente é acostumado a comprar, né? Você sabe, esqueci o nome dela. Nectarina? Não é nectarina, não, desculpe. Não me lembro agora. Mas
você percebeu o que Deus está dizendo? Olha só, ele diz, não misturar. Eu tenho aqui de uma espécie, daí eu pego aqui, boto uma pertinha da outra, boto uma pertinha de outra, porque quem vai polinizar é as abelhas. E daí ela pega ali, passa o pólen para aquela, e daí o que vai acontecer? Capaz de produzir outra vinha de outro modelo. É isso que Deus já tinha falado para Moisés: não semearás a tua vinha com sementes diversas, ou seja, diferente do tipo das sementes, para que o fruto da tua semente que semeaste, o fruto da tua vinha, seja contaminado. O que Deus quer dizer? Eu quero o original. É laranja? É laranja. Não é laranja misturado com bergamota para dar um tal gosto, daí você diz, pô, ficou gostoso. Não é isso, é laranja. Deus fez laranja, é laranja. Deus fez bergamota, é bergamota. Não é para misturar as duas coisas. Dá para misturar? Dá para misturar. Mas Deus não quer que faça isso. Ele quer que você mantenha o quê? O original. E isso é importante você saber. Olha só, é tão interessante. Olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ler uma escritura que está lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 11 e no verso 12, para a gente ver se não é isso que Deus disse. Não tome a minha palavra como palavra minha. Eu estou lendo da mensagem do irmão Brana e agora estou falando na escritura, para você entender. Ele vai dizer assim, ó: disse Deus. Foi o Arantes que disse? Não, é Deus. Disse Deus: produzirá a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie. Você percebeu aí? Espécie. Não é segundo a mistura de espécie, é aquela, vai produzir aquela espécie, cuja a semente está nela sobre a terra, e assim foi. No 12, e a terra produz a erva dando semente, conforme, de novo ele dizendo, ó, conforme a sua espécie. Você gravou? Sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. Você percebeu? Ele vai falando toda a vida, conforme a sua espécie. Daí ele vai dizer assim: e viu Deus que era bom. Você quer discutir com Deus? Aí está. Você percebeu, irmão? Os irmãos, você não viu a genética que está agora? Vamos produzir um trigo que dá para plantar lá na seca. Misturamos isso com... Eles misturam até com bicho, geneticamente. Você estuda e você vai ver sobre isso. Daí, porque tinha um bicho que atacava aquele tipo de trigo, daí eles fazem aquela mistura, fazem aquela hibridação, agora aquele bicho não ataca mais, daí produz bastante. Mas aquele trigo é morte. Por isso que você vê o quanto nós sofremos hoje. Você não vê? O quanto a saúde das pessoas estão debilitadas. O porquê? Você escuta assim, ó. Escute o que eu estou falando para você. Isso não é brincadeira. Você não vê falar muito de câncer. Você não vê falar muito de AIDS, né? Aqui, nós que estamos mais fora. Eu sei que no hospital você escuta isso mais. Nós que estamos mais fora. Mas, irmão, muito. Eles ficam quietos. É muita gente. Se você for no hospital, você vai assustar. É muito. Só que está tudo assim, ó. É a mesma coisa que você vê na mídia falar sobre suicídio. Não existe. Você percebeu? Mas é muito. Vê se você escuta na mídia, ou na internet, ou no jornal, falar sobre isso. Só para você entender o que eu estou querendo falar para você. Ele vai dizer assim, ó. Tem mais um tempinho. Em Gálatas. Admiro, olha só. Estamos falando de coisas naturais, mas estou tentando entrar nas coisas espirituais. Estamos trabalhando para você entender o que acontece.
Daí ele vai dizer assim em Gálatas, ó: admiro de tão cedo abandonei aquele que vos chama a graça de Cristo para outro evangelho. Vamos ler isso aqui no livro, irmão. Você quer ler? Gálatas, capítulo 1, para nos amadurecer no entendimento. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Escute bem. É Paulo falando, e escute muito bem claro isso. Porque quando Paulo está falando para a igreja, ele está falando por falar, porque está tendo problema. Sempre você deve entender isso. Quando o livro está sendo falado, é porque está dando problema. O que um pregador faz aqui? O que um homem de Deus faz aqui? O que um pastor faz? Ele sempre está advertindo a questão do espírito. Você entendeu? Ele é como fosse um policial que está na estrada lá e sabe que tem um desvio, que tem um buraco, que quebrou ali, e fala: pi, 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 passa para cá, pi, 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 passa para cá. Lá tem um buraco. Não, ele nem fala, ele só fala assim, só adverte: por cá, para cá. Daí tem um metido que quer passar para cá, o que acontece? Cai no buraco. Você entendeu? E isso é um pastor. O pastor sempre está advertindo, é a questão do espírito que está produzindo. E Paulo está na mesma condição. Ele está dizendo aqui, ó: maravilhei-me de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Você entendeu o que ele falou aqui? Você entendeu essa palavra? Graça de Cristo? Escute bem o que eu vou falar para você, irmão. O evangelho todo, as boas novas, está envolvido nisso aqui, ó. Graça. Não está envolvido em lei. Mas quando você escuta assim, o evangelho diz assim, ó: eu não vim para aborregar, eu não vim para tirar a lei, mas vim para magnificar, aumentar a lei. Mas daí você diz: meu Deus, então o que vai acontecer? E daí ele explica, né? Ele vai dando umas explicações. Mas ele diz assim: mas o Espírito Santo virá em vocês. A graça, irmão, faz parte do evangelho de Cristo. A misericórdia, que também é uma graça, faz parte do evangelho de Cristo. Por isso Paulo está falando assim, ó, para aquelas pessoas: vocês estão passando, saindo do evangelho que é a graça e a misericórdia, e indo para outra coisa que não é esse evangelho. Perceba bem, irmão, se eu sou um cristão e tenho graça e misericórdia no coração, e se você é uma cristã ou outro cristão que tem isso, nunca vamos separar. Não tem como separar. Você percebeu? Porque estamos unificados no evangelho da graça e da misericórdia de Cristo. Você captou isso? Agora, se um pula para lá e não tem isso, o que aconteceu? Elas mesmas se afastam, irmão. Não sei se você começa a entender por que eles se afastam. Por causa que eles saem do evangelho. O evangelho não é só regras. É o Espírito de Deus morando em você, tendo graça e misericórdia. Por isso que está sendo falado aqui. Olhe bem, ele vai continuar dizendo. Aqui, desculpe, estou no 7. O qual não é outro, mas há alguns que inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Novamente, Paulo está afirmando essa ideia. O evangelho de Cristo é graça, misericórdia. E olha que ele vai continuar: mas ainda que nós mesmos, ou outro anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Você percebeu?
Qual é o evangelho que ele está pregando? Qual é o evangelho que ele está mostrando? Não é o evangelho da lei, é o evangelho da fé em Cristo Jesus, irmão. É uma coisa diferente. Não é regras, porque se fosse só regras, isso ele não ia mudar. E Deus não ia mudar nenhuma coisa de Paulo. Ele ia ficar lá com os fariseus. Você está entendendo? Mudou alguma coisa na vida de Paulo. Por isso que ele ora: Senhor, tire esse negócio de mim. Ora 3 vezes e Deus assim: a minha graça te basta, Paulo. Você está percebendo aqui que ele tem uma coisa diferente que os outros não têm? Olha, irmão, isso é muito bom a gente entender isso. Olha aqui, ele vai dizer no verso 9, só estou confirmando: assim como já vos dizemos, agora ter novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebesse, seja anátema. Ele está confirmando novamente isso. Mas olha só para frente: buscando agora o favor dos homens ou de Deus? Essa é a pergunta que Paulo fala. Eu vou buscar agora favor dos homens? Vou concordar com os homens? Ou vou buscar a Deus? Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é crescimento cristão. Eu quero que você consiga, se você chegar em casa, leia, releia, para entender o que Paulo está falando. Paulo está falando da graça, da misericórdia, e os outros estão falando de lei, de regras, de não sei o que, disso, daquilo outro. E Paulo diz: não, vocês estão saindo do evangelho de Cristo, vocês não têm misericórdia. Olha aqui, ele vai usar uma expressão. Só um minuto, irmão. Tem vezes que eu me atrapalho aqui, mas tudo pela graça de Deus. Ele vai falar no verso 10, né? Busco agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Você percebeu? Quando você cai nessa linha, você vai perceber que Paulo está dizendo: se eu ainda estou agradando os homens, mas por que ele está fazendo isso, irmão? Você vai pensar assim, depois eu vou ler uma escritura que você vai entender o que está acontecendo. Mas, verso 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Já começa por aí, ele já vai começar a dizer isso. Porque não recebi e nem aprendi com homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você começou a entender? Se lembra que eu falei sobre a psiquez de Jesus Cristo, e estava explicando como é que ele age? Para você conhecer Deus, você tem que conhecer a psiquez de Jesus Cristo, como ele age. Ele não ajudou aquela mulher no poço, ele não ajudou aquela mulher que estava em adultério, ele não ajudou tantas outras coisas. Você começa a ver que ele, mas ele não tinha a lei para premir isso. Não, mas ele era a graça, ele era a misericórdia, irmão. Você vê como é que ele flui isso. Mas no mesmo tempo, aos fariseus que dizem que eram a lei, que eles eram perfeitos, que eles eram bons, que eles estavam certos, Jesus dizia assim: ó, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Eles estavam pregando um evangelho que não era o evangelho que Deus determinou para aquele tempo, irmão. Que é o evangelho da graça e da misericórdia. Vamos ver se eu... Deixa eu pegar aqui, vou ver se é isso que eu estou aqui. Coríntios, irmãos. Coríntios, deixa eu ver se é isso. Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Deixa eu ver se é. Capítulo 11, 1.
verso 1. Como é que esse homem está quando a gente vai ler isso aqui? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Quisera eu me suportais um pouco na minha loucura. Suportai, porém, ainda. Peraí. Ô Paulo, o que você está querendo dizer para nós? Suportai eu na minha loucura. O que você está dizendo? Olha só, na minha loucura. Paulo está falando de uma questão assim, ó, na minha loucura. E ele vai continuar. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Então, muita gente está dizendo assim: Paulo, estás louco. E Paulo está dizendo: você suporte eu na minha loucura, porque eu estou com o zelo de Deus. Eu não estou falando de coisas, eu estou falando da graça. Olha aqui. E ele vai colocar isso muito claro para nós. Porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. O que Paulo está fazendo? Ele aprendeu a revelação, ele está tentando preparar aquela igreja para ser a noiva de Cristo. E ele está fazendo de toda a sua capacidade, de toda a sua força. Você diz assim: mas que tipo de força, irmão Arantes? Escute bem. Mas temo que, olha só o que ele vai dizer: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos. Essa é a parte da simplicidade que há em Cristo. Você percebeu? Ele está dizendo assim, ó, como Eva foi corrompida, tem alguns que podem ser corrompidos aqui, por causa que Deus é uma simplicidade, não é regra sobre olha, irmão, isso aqui é uma coisa. Tem vezes que a gente pensa, é regra sobre regras, linha sobre nada, assim, é assim. A gente não é um advogado ou um juiz cheio de regras, cheio disso. Você não vive com isso. É como eu falei para você: você conhece a lei do Brasil? Vai ser muito difícil, mas você vive com medo. Você é brasileiro, você está na sua pátria. Você está entendendo? É a mesma coisa. Nós somos cristãos, estamos na nossa pátria. Um cristão não vai fazer nada de errado, como um brasileiro não vai fazer nada de errado. E olha só o que ele vai dizer: porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraceis, com razão o suportais. Olha só, irmão, quando você se depara com isso, Paulo ele está mostrando uma situação que tem uma corrupção entre a estrutura. Uns estão pregando, eu posso dizer muito claro, uns estão pregando lei, e quando Paulo está dizendo, é graça, é Cristo. Se você está pregando lei, você não passa, não vai passar, porque da mesma maneira que você pesa, você vai ser pesado. Por isso que o irmão Bruno fala assim, ó, Senhor, não me julgue pela lei, não julgue você pela minha justiça, porque eu sou injusto. Mas ele vai dizer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. E os filhos de Deus todos têm isso no seu coração. Nós queremos misericórdia, queremos graça. Eu quero misericórdia para o meu irmão, para a minha irmã, para todos vocês. Nós queremos isso. Olha aqui, ele vai... Esse ponto eu queria ler, porque esse aqui é muito importante. Ele vai dizer assim, ó, no verso 5: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Ele vai dizer assim, ó, eu não fui inferior a Pedro, não fui inferior a João, não sou inferior a eles. Mas acho que devia ter alguma discussão ali, né? Para ele chegar a falar isso, né? Agora escute aqui o que ele vai dizer.
esse sou rude na palavra, olha só a expressão dele, irmão. Se sou rude na palavra, não sou, contudo, no conhecimento. Graças a Deus, Paulo. Tem vezes que Paulo é rude, é duro na expressão, mas no conhecimento ele é a bênção da igreja. Você entendeu? Paulo é duro, ele é firme. Tanto que o irmão Branco fala assim, Paulo era perseguidor das mulheres. Nunca foi perseguidor das mulheres. Como também titularam o irmão Branco, perseguidor das mulheres. Nunca foi. Daí, olha só o que Paulo está falando. Esse sou rude na palavra, não sou com tudo no conhecimento, mas já em todas as coisas me tenho feito conhecer totalmente entre vós. Então, ele não escondeu nada, ele se mostrou à congregação de Coríntios. Depois ele conta, se você quiser ler em casa, é muito interessante porque ele vai explicar que a igreja de Coríntios não mantinha ele. Era outros de outra igreja que mantinha eles. Se você quiser ler, capítulo 11, você perceba isso. Não é esse o meu assunto, né? Eu estou falando sobre misericórdia e graça. Você percebeu isso, irmão? Legalismo, temos que cuidar. É uma doença. Não devemos ser assim. Se o mesmo amor de Cristo, que é o amor de Deus, estava em Cristo, que esse mesmo amor possa estar em nós, em toda a nossa vida. Isso muda todas as coisas de nosso redor, sabia? Por isso que Paulo, ele vai chegar no seu conceito, ele vai dizer assim: o amor nunca perde, o amor nunca suspeita, o amor. Então ele vai dar uma norma explicando como é que é o amor de Deus, para você entender isso, né? Você nunca vai perder por amar. Amém? Vamos ouvir nosso irmão e depois vamos fazer a oração final. Graça,